Olá para todo mundo, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder responder uma dúvida de uma seguidora, que é o seguinte, eu vou ler para vocês. Ela pergunta: qual a importância do mercado financeiro para o Brasil? Por que o Lula fala tanto que não vai governar para ele? Qual a importância para o Brasil e para o mundo? Então vamos lá. Primeiro, sem ideologia política aqui, nossa resposta vai ser técnica. Eu espero que vocês entendam e tenham maturidade para isso. Então vamos aprofundar no tema. Bom, um país, pessoal, ele precisa do mercado financeiro e dos investidores que compõem o mercado financeiro para poder financiar o seu desenvolvimento. Então, assim, os investidores mundiais, fundos, bancos, sheiks árabes, russos, milionários, esse pessoal que detém muito dinheiro, eles ficam buscando no mundo oportunidades aí de investir, de alocar o seu capital, o seu patrimônio, para que ele rentabilize o seu patrimônio e tenha mais patrimônio ainda. E a gente, como país, a gente busca esses investidores para que a gente cresça como empresa ou também para financiar as ideias e os projetos de campanha aí do próprio governo. Então, assim, os investidores, eles buscam oportunidades em empresas para que as empresas peguem esse dinheiro emprestado dos investidores e cresça, amplie suas fábricas, produza mais, gere mais emprego, que vai gerar mais renda, que vai gerar mais consumo, que vai gerar um ciclo aí de renda direta ou indireta daquele crescimento daquela empresa. Uma vez que a empresa cresce, ela pega aquele crescimento que vai gerar mais lucro para ela e devolve para o investidor o valor investido com lucro. Isso quando eles investem em empresas. Só que eles também podem investir no governo. Então o governo, ele tem duas formas de arrecadar dinheiro, pessoal, através de arrecadação de impostos. Então se ele quer arrecadar mais, por exemplo, ele pode aumentar os impostos, ou através de emissão de dívida. Então ele emite uma dívida para o mercado financeiro, seja ele nacional ou internacional. De modo geral, a gente aqui do Brasil pega muito investimento internacional, então o governo pega aquele dinheiro do investidor. Se o governo ele é um bom pagador, ele tem o fiscal em dia, ele tem uma narrativa pró-economia e por aí vai, ele consegue facilmente esse empréstimo. Ele consegue esse empréstimo de uma maneira um pouco mais barata, porque o investidor vai falar assim, aquele governo ele é bom, ele é um bom pagador, ele é responsável, vou emprestar dinheiro para ele. Do que, por exemplo, um governo irresponsável que vai tentar pegar empréstimo aí estrangeiro, e aí o estrangeiro, o investidor vai olhar e falar assim, olha, ou eu não empresto, ou eu vou emprestar um pouco mais caro, porque tem um risco enorme dele me dar um calote ali e nem me pagar. Afinal de contas, ele é muito gastão. Isso pode acontecer também. Mas o investidor, ele também pode financiar o governo, e o governo pega esse dinheiro e aí ele pode cumprir suas promessas de campanha, né? E aí, nesse sentido, é importante que o governo, sim, ele considere a linha de raciocínio dos investidores para tentar trazer capital e investimento aqui para o nosso país. Ele não pode governar só para um lado e para o outro. O contrário também é verdade, ele também não pode governar só para o mercado. Porque, afinal de contas, pessoal, um país que tem uma desigualdade social muito grande, ele também vai esbarrar nisso, eventualmente, durante o seu crescimento. Porque, afinal de contas, pessoas que não têm as necessidades básicas supridas aí, que principalmente alimentação e moradia, se as pessoas não têm isso, elas não vão se preocupar em produzir, em trabalhar, em gerar trabalho. Elas não vão pensar nisso, elas precisam de ter sua necessidade básica primeiro cumprida, para depois ir para esse segundo passo relacionado a trabalho. Então, assim, a desigualdade social ela também esbarra no desenvolvimento de um país, tanto quanto não termos investidores aqui, né? E aí os investidores, pessoal, bem tranquilamente, transparente para vocês, que eles não têm ideologia. Agora é um governo de direita que está governando, agora é um governo de esquerda, eles não estão nem aí para isso. Eles querem um país em que tem uma perspectiva de crescimento boa, onde ele vai colocar dinheiro ali e tirar no futuro com lucro, e relativamente estável, com uma segurança jurídica relativamente boa e por aí vai, tá? Agora vamos lá. Se a gente quiser, eu expliquei um pouco da importância do mercado financeiro, da importância desses investidores para o nosso país, que essa narrativa de governar para o mercado e não governar para os pobres, ou para os pobres e não para o mercado, não funciona tanto na prática assim, porque a gente precisa dos investidores e a gente também precisa tirar as pessoas da linha da pobreza. As duas coisas são igualmente importantes. Mas se a gente quiser aprofundar um pouco mais neste tema, eu vou me delongar um pouco mais tecnicamente aqui nos próximos minutos. Fique aqui, mas espero que pelo menos de maneira breve eu já tenha respondido a pergunta. Mas fique aí para aprender um pouco mais no vídeo. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é o mercado financeiro. Bom, mercado financeiro, pessoal, não se limita à cotação do dólar que é falado lá no Jornal Nacional pelo William Bonner ou da Bolsa. Assim, é minimizar muito um ecossistema extremamente grande e complexo quando eu penso que mercado financeiro é única e exclusivamente se a bolsa subiu ou caiu ou se o dólar subiu ou caiu. Não é isso. Isso
compõe, é um item bem pequeno que compõe o mercado financeiro. O mercado financeiro, pessoal, é um ecossistema gigante onde eu crio um ponto de encontro, entre quem tem dinheiro para emprestar e quem quer dinheiro emprestado. Então, eu junto esses dois interesses em um ponto de encontro e chamo todo esse ecossistema de mercado financeiro, onde eu tenho, então, quem empresta o dinheiro, quem tem o dinheiro para emprestar é o investidor, e quem está recebendo esse dinheiro, aí, pessoal, pode ser pessoa física, bancos, empresas e, inclusive, o próprio governo. Tá bom? Então, eu junto esses interesses num ambiente único e chamo isso de mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, eu tenho cinco grandes tipos de mercado. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Bom, o primeiro deles é o mercado de câmbio. O mercado de câmbio, ele compõe o mercado financeiro e é onde eu compro ou vendo a moeda de um país. Então, vamos dar um exemplo da nossa realidade. Eu aqui comprei uma passagem, estou indo lá para a Disney. Daí, para eu ir para a Disney, eu preciso comprar dólar, né, para eu gastar lá. Então, a partir do momento que eu compro dólar, eu participei do mercado de câmbio, que compõe o mercado financeiro. Agora, eu vou dar um exemplo maior sobre o mercado de câmbio. Por exemplo, hoje nós brasileiros, o Brasil, ele é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. A gente bate recordes, inclusive em relação à exportação de soja. Então a gente tem uma participação muito considerável nesse mercado agrícola, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E os exportadores, os fazendeiros do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas, enfim, esses fazendeiros, para que eles possam exportar a soja, alguma empresa lá de fora, sei lá, uma empresa da China vai comprar soja de mim, que sou uma fazendeira. Ele precisa comprar o real para poder me pagar, para que eu mande a soja para ele. Então, ao comprar o real e vender o dólar, ele está participando do mercado de câmbio, certo? Bom, além do mercado de câmbio, a gente também tem o mercado monetário. O mercado monetário a gente não participa, pessoa física, né? A gente não participa tanto porque é uma coisa que acontece entre bancos e o Banco Central. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma regra no Brasil em que os bancos, Bradesco, Santander e tal, qualquer banco, ele não pode terminar o dia no negativo. Então, assim, se, por exemplo, se vários clientes dele resolveram sacar seu dinheiro para poder pagar suas contas e na hora que ele vai ver no final do dia ele acabou ficando no negativo, ele precisa pegar dinheiro emprestado de outro banco, do próprio Banco Central, para poder zerar esse saldo negativo. Essa circulação de dinheiro entre bancos é chamada de mercado, compõe o mercado monetário. É o exemplo que eu dei aqui para vocês. Então, vamos lá. Dentro do mercado financeiro, a gente tem o mercado de câmbio e o mercado monetário. Além disso, também, a gente tem o mercado de crédito. O mercado de crédito já é mais dentro da nossa realidade. É todo empréstimo e financiamento que a gente faz. A gente, pessoa física, a gente, empresa, a gente, governo. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento, não paguei à vista, vou financiar. Esse financiamento, quando eu vou lá no banco e pego esse financiamento, é um dos itens que compõe o mercado de crédito. Eu faço o dinheiro circular ali através, por exemplo, do financiamento. Um outro exemplo é cartão de crédito. Também compõe o mercado de crédito. Esse é o terceiro que eu expliquei para vocês dentro do mercado financeiro. O quarto é o mercado de capital. Mercado de capital, esse sim é a bolsa, né? É a compra e venda de ações, de fundos imobiliários, enfim, o que está na bolsa. Então, a bolsa, ela compõe um item dentro do mercado financeiro, tá? E, por fim, a gente tem o mercado de futuros. O mercado futuro, ele é o seguinte, pessoal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender o todo. Eu só voltei a ser a fazendeira, plantadora de soja lá, e aí até eu, assim, organizar a terra, colocar os adubos, plantar a soja cresce, eu colho a soja para vender para o exportador da China, isso demora um tempo. E assim, nesse tempo, o dólar, que eu vou vender em dólar, né? O dólar tá oscilando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, existe um risco no meu negócio aí. Por exemplo, se o dólar cair demais, eu vou vender em dólar. Se o dólar cair demais, pode ser que fique tão barato, que minha conta não feche, porque eu tive um custo envolvido para plantar essa soja. Então, o mercado futuro, ele permite que eu compre ou venda alguma coisa que vai ser realizada lá no futuro. É um contrato de compra e venda do futuro. Então, assim, eu posso hoje
fazer uma operação dentro do mercado futuro em que eu travo o valor do dólar a 5,20. Por exemplo, para que no ano que vem, se o dólar cair, eu ainda assim consiga negociar a soja a 5,20. Por exemplo. Então é mais um. Então eu falei os 5 mercados aí, grandes mercados que compõem esse ecossistema. Então, o que vocês têm que entender? Que o mercado financeiro, ele é um ecossistema que tem um tantão de investidor no mundo inteiro. É uma forma que eu conecto o mundo do dinheiro no mundo inteiro. Então, assim, que eu conecto todos os investidores, e aí, pessoal, vocês têm que pensar que nós estamos falando de bilhões de dólares, de trilhões de dólares. Estou falando aqui de muito dinheiro, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, que eu conecto com quem está querendo esse dinheiro emprestado, tá? Então, vamos lá. Agora, entendendo o conceito de mercado financeiro, que ele expande o fato de ser uma cotação de dólar ou uma oscilação de bolsa, a bolsa caiu, a bolsa subiu, porque aconteceu alguma coisa em Brasília, não é isso, é um negócio muito grande. Vamos entender, vamos trazer aqui a importância da política, dos discursos que um presidente fala, das estratégias que um banco central toma em relação a isso. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o seguinte, eu sou um sheik, agora eu deixei de ser a fazendeira de soja, agora eu sou uma sheik. A Sheik Fernanda tem muito dinheiro e eu quero investir uma parte do meu dinheiro em algum país emergente, que o risco é maior, porque emergentes têm um risco maior, mas o retorno também pode ser maior. Então vamos lá, eu vou estudar o México, eu vou estudar o Brasil, eu vou estudar a África do Sul, eu vou estudar esses países para decidir onde eu vou colocar o meu dinheiro, tá? E quando eu vou estudar os países, o que eu olho? Uma das coisas que eu olho é, por exemplo, como é que é a política daquele país, como é que o governo é um governo instável, é um governo estável, é um governo ditatorial, é um governo democrático, é um governo que gasta mais do que arrecada? Porque se ele gasta mais do que arrecada, uma hora a conta dele não vai fechar, e isso pode virar um problemão para aquele país no futuro que inviabiliza as empresas que estarão naquele país de crescer. As empresas não terão um ambiente saudável para crescer e se eu investir naquela empresa, eu pretendo retirar um lucro dali no futuro. Então eu estudo a política daquele país, eu estudo como é que é o fiscal daquele país e eu estudo como é que é o banco central daquele país. Como é que estão os juros? A inflação está controlada? Porque num ambiente em que eu tenho uma inflação descontrolada, as empresas também não crescem, não geram emprego. Então não funciona, eu preciso que o Banco Central atue de maneira responsável, de tal forma a buscar o controle da inflação. Então ele faz esse estudo, e aí ele fala, poxa, hoje, vou chutar, o México está muito mais interessante para eu investir do que o Brasil, do que a África do Sul, ou não, é o Brasil. Poxa, o Brasil é exportador de calma. A China está falando que vai crescer o ano inteiro, muito mais do que todo mundo está esperando. Se a China vai crescer, ela demanda commodity. Quem é um bom país que fabrica commodity? Commodity agrícola, minério, petróleo. Poxa, o Brasil. O Brasil é um bom país, então eu vou investir lá. Só que como é que tá a política do Brasil? Poxa, tá uma política estável, tá legal, show. Então, e a inflação? Poxa, o Banco Central tá com a taxa de juros alta para controlar a inflação, legal, vou investir no Brasil. E aí, pessoal, na medida em que a Sheik Fernanda aqui coloca dinheiro dentro do Brasil, eu posso colocar de algumas formas. Uma, por exemplo, eu olho e falo assim, cara, tem uma fábrica lá, tem algumas pessoas que estão interessadas em abrir ou expandir uma fábrica de carros. Lá no Brasil, uma siderúrgica. Nós estamos falando de commodity. Eu vou abrir uma eu vou expandir uma planta de siderúrgica. Aí a gente tem que pensar, como brasileiro, né, pessoal? A gente tem que pensar assim, ó, o investidor que quer colocar dinheiro aqui para expandir uma siderúrgica aqui no Brasil, abrir uma nova planta, vai gerar novos empregos. Esses novos empregos vão trazer mais renda para o brasileiro, mais condição de vida, que vai conseguir aí uma família melhorar a educação dos seus filhos. E aí, esses investimentos estrangeiros que vêm para o Brasil, ele tem um efeito cascata de todo mundo, todo brasileiro ganhar, porque gera emprego, gera renda, gera consumo, gerando consumo, gera um efeito cascata de gerar mais produção de tudo, de alimento, enfim, né? Aquela região fica favorecida. Então é bom pra gente que esse investidor traga para cá. Então, uma outra forma também que ele pode olhar, ele pode falar assim, por exemplo, eu falei com vocês, um governo, ele tem duas formas de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar através de impostos. E lembrando que hoje a máquina pública do Brasil, ela é muito inchada. Então é caro para a gente sustentar a nossa máquina pública. Se a gente incha ela... Por exemplo, se eu tenho um governo que ele quer inchar mais ainda a máquina pública, obviamente que ele vai ou ter que emitir mais dívida ou cobrar mais imposto. Se ele cobrar mais imposto das empresas,
Eu buscando um investimento ali vou ponderar se eu quero ir para ali mesmo ou não. Porque mais imposto ainda que aquela empresa vai ter que pagar e menos lucro para mim. Tá? Ou através de emissão de dívida. Lembrando que uma dívida que um governo emite, quem está disposto a comprar aquela dívida do governo, ele vai analisar o seguinte: esse governo é um bom pagador? Ou seja, o que ele arrecada é maior do que o que ele gasta? Porque se sim, ok, eu não acho que ele vai me dar um calote. O governo não vai me dar um calote, então eu vou emprestar dinheiro para o governo. Aí o governo pode pegar esse dinheiro, por exemplo, e implantar um programa social, por exemplo, ou fazer um investimento de uma obra, em uma infraestrutura, enfim, por aí vai. Aí depende da dívida. Ou aquele governo pode falar assim, olha, ou então aquele vai falar assim, cara, esse governo aí, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Então, sinceramente, tem um risco gigante dele me dar um calote lá na frente. Não empresto para ele. Ou eu até empresto, mas eu vou cobrar caro, porque o risco é alto. Então, assim, um governo que ele tem um fiscal desequilibrado, ou seja, ele gasta mais do que, ou ele não se importa de gastar mais do que arrecada, na hora que ele emite uma dívida para fazer alguma coisa para ele, um investimento de infraestrutura, um programa social que seja, sai caro para ele. Então é importante que o governo tenha suas contas em dia, para que ele tenha credibilidade no mercado financeiro, para que os investidores de fora queiram investir aqui no Brasil. E todo mundo ganha, inclusive a gente brasileira. Então, vamos lá, nesse ecossistema em que o dinheiro circula no mundo, que é o mercado financeiro, seja ele através de qualquer um desses mercados que eu expliquei para vocês, é por aqui que a gente vai receber investimento para que a gente cresça como país, para que a gente cresça industrialmente, para que a gente e a nossa renda aumente, e a gente diminua a desigualdade social e por aí vai. Então é um ecossistema importante. Então, voltando no comentário, quando o Lula fala que ele não pretende governar para o mercado, não faz sentido, pessoal. Porque o mundo está inserido nesse ecossistema e a gente precisa do dinheiro do mercado financeiro para que o investimento venha, para que a gente cresça. E gere emprego, e gere renda, e tira as pessoas da pobreza, e gere educação. Então, assim, não faz sentido. E o contrário é verdade, também não faz sentido eu governar só para o mercado. Por quê? Um país com uma desigualdade social muito grande, em que eu tenho uma massa populacional na pobreza ou na extrema pobreza, em que o básico, que é a alimentação, essas pessoas não têm, essas pessoas também não vão produzir, não trabalham, não geram trabalho. Então, chega uma hora em que o desenvolvimento de um país vai esbarrar nisso. Porque você tem que garantir o básico para uma pessoa sobreviver, para que ela depois pense no próximo interesse dela, que é emprego, que é geração de renda, que é crescimento, que é cuidar da família, que é dar educação para os filhos. Então, desta forma, é um ecossistema completo. E não existe essa de governar para um e não governar para o outro, governar para o outro e não governar para um. A gente precisa do investimento estrangeiro, sim, para cuidar, inclusive, dos pobres. Só que o investimento estrangeiro, ele só vem se a gente está com o fiscal legal, se a gente não tem, se o nosso risco jurídico aí não é tão grande, se a nossa inflação está controlada pelo Banco Central e por aí vai, de tudo que eu já expliquei aqui para vocês, que eu não vou me delongar. Certo? Então, neste caso, é muito mais uma narrativa para um eleitorado que não detém de tanto conhecimento assim, mas que a gente está fazendo um trabalho aqui para o pessoal aprender mais e tal, e é isso. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida, eu espero que tenha entendido. Se ainda ficou dúvida, me mande, que eu vou ajudar na medida do possível, e se tiverem mais dúvidas de outros temas, me mandem também, que eu adoro falar sobre isto, e espero de novo ter ajudado. Se você gostou, dá aquele joinha. Beijo!